O que leva os homens a arriscar a vida por uma única mulher. Chantal Mauduit conquistou o K2, mas nunca o Everest. Ela foi chamada de a maior alpinista moderna e de viúva negra ao mesmo tempo. Resgatada, adorada, amaldiçoada e morta em circunstâncias misteriosas. Uma história que começou nos Alpes. Chantal Mauduit nasceu na França, na região dos contrafortes dos Alpes. Desde a infância, ela foi cercada por esportes de inverno, era seu ambiente natural. Do esqui alpino, a jovem rapidamente passou à escalada, obteve um certificado de guia de montanha e logo começou a conquistar as rotas de alpinismo mais difíceis da França. Aos 22 anos, ela participa de uma competição de escalada no gelo, que reuniu os atletas mais fortes de toda a Europa. Chantal era a única mulher entre os participantes e ficou em terceiro lugar entre 21 atletas. A garota impressionante imediatamente atraiu a atenção. A promissora atleta foi admitida na Associação Nacional Francesa de Alpinismo, onde se tornou instantaneamente uma estrela em ascensão. Chantal Mauduit literalmente irrompeu no mundo do alpinismo como um furacão. Em seguida, os Andes, onde realizou sua primeira ascensão a uma altitude de mais de 5.000 metros. Ela não apenas escalou 3 picos de 6.000 metros, incluindo o Yurupaja, com 6.768 metros de altura. Ela também desceu de lá de parapente. Segundo as recordações de Jennifer Jordan, Chantal aterrissou de parapente bem ao lado do grupo deles e causou tamanha impressão que um dos alpinistas imediatamente a convidou para uma expedição ao Everest. Em 1991, ela partiu para lá. Naquela ocasião, não conseguiu conquistar o cume, mas Chantal decidiu firmemente, de agora em diante, ela só atacaria picos de 8.000 metros. A garota definitivamente tinha ambições, e ambições enormes. Ela realizava ascensões sem cilindros de oxigênio e com o mínimo de equipamento, o chamado estilo alpino. É preciso admitir que ela tolerava muito bem as grandes altitudes. Eis o que ela mesma escreveu. Subir o Everest, o teto do mundo, é o sonho de infância de qualquer alpinista. Meu sonho é sem oxigênio, sem ajuda externa, como um ciclista que pedala sem motor. Estar a 8.000 metros sem suporte de oxigênio é uma chance de redescobrir seus sentidos nesses lugares mágicos do Himalaia. A pessoa experimenta uma harmonia extraordinária com a terra, seus horizontes internos se expandem. Naqueles anos, o alpinismo ainda era predominantemente um assunto masculino. Sim, havia alpinistas fortes como Wanda Ruttkiet e outras, mas elas eram uma minoria. E claro, a atraente francesa desfrutava de uma popularidade incrível nos acampamentos base. Mais tarde, muitos a acusariam de usar sua feminilidade e atração sexual para manipular alpinistas homens. Aparentemente, Chantal sentia um certo prazer em ver os homens competirem por sua atenção. Segundo seus amigos, ela frequentemente os provocava conscientemente. Em algumas biografias também se menciona que esta mulher possuía costumes bastante livres. Por exemplo, durante a segunda tentativa de conquistar o Everest em 1992, a presença de Chantal levou a um conflito aberto entre os alpinistas. Chegou ao ponto de, na luta por sua afeição, os homens se desafiarem para duelos. A situação evoluiu para brigas e lançamento de pedras. Mas por um tempo, sua atenção foi completamente capturada pelo alpinista americano Thor Kaiser, que estava loucamente apaixonado por Chantal. Eles começaram a namorar e até planejaram uma ascensão conjunta ao Monte Aconcagua, na Argentina. Essa ascensão custaria muito dinheiro, e para juntar o valor da viagem, Chantal liderou grupos turísticos em várias ocasiões. Mas quando a data da expedição se aproximou, ela disse a Thor que não tinha dinheiro para a passagem. O alpinista, desesperadamente ansioso para vê-la, arranjou um trabalho extra, entregava pizzas para pagar as passagens. Alguns meses depois, eles partiram. Mas durante essa rota, Chantal subitamente perdeu o interesse por Thor, e o relacionamento deles começou a desmoronar diante de seus olhos. Embora eles continuassem escalando juntos e tentassem sem sucesso conquistar o cume várias vezes, Thor não entendia o que estava acontecendo e tentava de todas as maneiras reconquistar a afeição da francesa. Eis o que Jennifer Jordan escreve sobre isso. Se subirmos hoje, tudo ficará bem.
disse ela a ele antes de outra tentativa de cume. Thor não conseguia entender por que a conquista do cume mudaria a atitude dela em relação a ele, mas ele já não se importava. Ele só queria o amor dela de volta. Thor sentiu. Ou ele levaria aquela garota ao cume, ou morreria. Eles seguiam na frente. Por volta das 11 da noite, Thor passava por uma sessão tecnicamente difícil, já perto do cume. Era a 18ª hora de ascensão contínua e a chuva os encharcou completamente. Thor estava exausto como nunca. Ombros, braços, pernas pareciam pesados como chumbo. No entanto, ele não pensava em recuar. Mais alguns metros e estariam no cume, e tudo ficaria bem. Ela havia prometido. Já à noite, ele agarrou-se a uma saliência bastante grande e começou a transferir seu peso para ela, quando sentiu que a rocha começou a se mover. Thor parou, mas era tarde demais. A rocha se soltou da parede e despencou no abismo. Gritando um aviso, ele rezou para que a rocha não atingisse Chantal. Mas a rocha atingiu a corda e a cortou como um fio. Thor foi instantaneamente arrancado da parede. De rocha em rocha ele pensava, bem, pelo menos ainda não estou morto. Após 20 metros de queda, ele aterrissou em uma prateleira suficientemente larga, vivo, mas gravemente ferido. A pálpebra estava quase arrancada do rosto, o braço direito estava quebrado em vários lugares, mas ele sobreviveu. Outras equipes vieram em auxílio e o desceram para o acampamento base. A ascensão de Thor terminou ali. Mas Chantal declarou que continuaria as tentativas. Ela foi convidada para outra equipe para o ataque na manhã seguinte. Eu simplesmente não te amo mais. Foi tudo o que ela lhe disse na manhã seguinte. O americano volta para casa, arrasado em todos os sentidos da palavra. Ele está ferido física e moralmente, e até começa a frequentar um psicólogo, que o recomenda a nunca mais cruzar o caminho dessa mulher. Mas assim que Thor descobre que Chantal está se preparando para escalar o K2, ele imediatamente começa a procurar um lugar na equipe e se junta à expedição russo-americana. A rota deles para o K2 passava pelo Paquistão. Como se sabe, é um país muçulmano com regras bastante estritas. No entanto, Chantal não se apressava em observar as normas locais. Andava sozinha pelos bazares, de shorts curtos, o que a levou várias vezes a quase se meter em sérios apuros. No entanto, após 19 dias, ela e sua equipe finalmente chegam ao acampamento base do K2 e começam a se preparar para a ascensão. E eles planejavam subir em estilo alpino, com equipamento mínimo e sem cordas. Este é um ponto muito importante, pois eles não ajudavam outros alpinistas a fixar cordas e não gastavam energia com isso. No entanto, mais tarde foram vistos presos em cordas alheias. Consequentemente, eles se beneficiavam do trabalho de outros, o que não é muito justo. A própria Chantal detestava carregar mochilas pesadas. Os homens de sua equipe carregavam tendas, fogareiros, combustível e provisões para montar acampamentos intermediários, enquanto sua mochila era notavelmente pequena, com um pato de pelúcia na armação e quase 100 itens pesados dentro. Ela se aproveitava do interesse dos homens para evitar cargas. Muitos na época pensavam que a equipe suíça não conseguiria atingir o cume. Algumas semanas depois, Chantal também sentiu isso. Ela se afastou dos seus e se aproximou dos americanos Ed Viestros e Scott Fisher, como se apostasse em outro cavalo. Na equipe deles, como nos lembramos, estava também Thor Kieser, a quem ela parecia não notar. Algum tempo depois, os suíços decidiram atacar o cume, mas foram detidos por uma tempestade. Voltaram ao acampamento base e foram para casa, alegando que havia muita gente na montanha. Pela lei do Paquistão, que proíbe alpinistas de mudar de uma expedição para outra, Chantal também deveria ter ido para casa com os suíços. Mas Chantal não queria partir sem uma séria tentativa de ataque. Então Thor Kieser oferece a ela que se junte à equipe deles e subam a montanha juntos, apesar da violação das leis paquistanesas. Obviamente, o alpinista queria de todas as formas reconquistar a afeição da francesa. No entanto,
Enquanto Thor fixava cordas, carregava equipamento para os acampamentos intermediários, Chantal começou a dormir com seu parceiro, Ed Vistors. No geral, no acampamento base, ela se comportava de forma bastante promíscua, segundo testemunhas. Finalmente, em 28 de julho, Kieser, Vistors, Nyman e Kopejka partiram do acampamento base para o ataque ao cume. Eles chegaram ao terceiro acampamento. Gennady Kopejka estava a 300 metros acima. Vistors e Nyman dormiam na mesma barraca, e Thor separado. Quando, à noite, ele de repente ouviu passos, era Chantal. Esperando os homens saírem do acampamento base, ela calçou silenciosamente os crampons, encheu uma garrafa com água e subiu levemente. Após o encontro, eles continuaram a ascensão juntos. Descendo, os outros alpinistas continuaram a subida. Em 31 de julho, o tempo estava claro. Thor carregava um peso muito grande: barraca, fogareiro, saco de dormir, comida e cordas. Depois de algum tempo, eles foram forçados a deixar parte do equipamento. Abandonaram sacos de dormir, a corda, a maior parte da comida. Então, mover-se ficou mais fácil, mas a noite os parou. Depois de pernoitar sem sacos de dormir, Thor congelou os pés. Chantal, em seu macacão fino, parecia insensível à altitude. Em geral, muitos notavam essa característica dela. Ela se aclimatava surpreendentemente rápido. Thor desceu para buscar equipamentos, para pegar seu saco de dormir. Chantal disse: "Já que você está descendo de qualquer forma, traga também o meu saco de dormir." E o alpinista obedeceu, trazendo ambos os sacos de dormir. Descendo para pegar os sacos de dormir, Thor encontra o alpinista Alexei Nikiforov, que também subia sem saco de dormir, na esperança de chegar ao quarto acampamento. Dali, eles seguiram juntos. Thor ficou feliz com a ajuda de Alexei em abrir caminho na neve profunda. Nesse dia, os alpinistas não conseguiram chegar ao quarto acampamento e foram forçados a pernoitar na encosta do K2. Alexei deitou-se entre os sacos de dormir de Chantal e Thor, e eles passaram a noite relativamente bem. Na manhã seguinte, continuando a ascensão, em 2 de agosto, o trio chegou ao quarto acampamento. Lá, eles encontraram Beloberdin e Kopejka descendo. Foram os primeiros a alcançar o cume pelo esporão Abruzzi desde 1986. Tendo passado a noite a 8.600 metros de altitude, estavam quase sem forças. Deixando a barraca e o saco de dormir para Alexei, eles se apressam para descer. Finalmente chega a hora da sua ascensão. Thor Kieser acordou antes do amanhecer e começou a abrir caminho na neve de meio metro. Alexei o seguiu. Mas a 200 metros do cume, Thor percebe que não tem mais chances de subir e descer vivo. Todas as suas forças foram gastas na abertura do caminho. É o que Jennifer Jordan escreve sobre isso. Thor sentou-se na crista, tentando avistar Chantal e Alexei lá embaixo para passar-lhes o trabalho de abrir a trilha. Ele já não era capaz de obedecer nem às ordens mais simples. De repente, uma voz forte e clara penetrou sua consciência. Se quiser viver, desça. Thor olhou em volta. Não havia ninguém, mas ele se levantou e começou a descer. Chantal foi a última a sair do acampamento. Andando pelo caminho já aberto, ela rapidamente alcançou Alexei. No gargalo da garrafa, ela o ultrapassou e encontrou Thor descendo. A tentação era grande, mas Thor não mudou sua decisão, porque ele simplesmente não tinha mais forças. Aconteça o que acontecer, saiba, você é um ótimo rapaz, disse-lhe Chantal. Ele respondeu que a esperaria no quarto acampamento. E essa retirada de Thor salvaria não apenas a ele, mas também as vidas de Chantal e Alexei. Ao iniciar a descida, Thor Kieser encontrou, no topo do gargalo da garrafa, 50 metros de corda, que Alexei Nikiforov havia deixado, pensando que não precisaria mais dela. Thor prendeu a corda no gelo e fez um corrimão na parte mais perigosa do gargalo, para que Chantal e Alexei pudessem descer em segurança. Enquanto isso, Chantal, que não gastou forças carregando equipamentos para os acampamentos, fixando cordas, abrindo caminho na neve profunda, com sua mochila minúscula e uma aclimatação verdadeiramente incrível,
Às 5 da tarde de 3 de agosto de 1992, torna-se a quarta mulher a escalar o K2. Foi uma conquista realmente grandiosa. Ela estava no auge de sua glória alpinística. O K2, também conhecido como a Montanha Assassina, é um dos cumes mais tecnicamente difíceis. Mas sua euforia durou pouco. Na subida, ela perdeu os óculos de sol. Seus olhos ficaram desprotegidos contra o frio, os pequenos cristais de gelo voando no ar e, o mais importante, contra a radiação ultravioleta do sol, que a essa altitude queima os olhos em questão de minutos. No cume, a alpinista percebe que ficou cega e não consegue mais descer sozinha. Assustada por não conseguir atravessar sozinha, ela se enfiou em uma caverna de neve, escavada 2 dias antes por Belo Berdin, e começou a congelar. Descer sozinha era impossível, ela simplesmente não conseguia ver para onde ir. Mais uma noite fria a essa altitude seria insuportável. Por algum milagre, nessa caverna, Alexei a encontra, enquanto descia do cume e se deparou com a alpinista congelando. Ele a força a se levantar e começa a descê-la. Chantal já não via nada, tinha as mãos e os pés congelados e adormecia constantemente enquanto caminhava. Alexei tinha que levantar a alpinista exausta a todo momento. E então, a corda que Thor havia fixado veio em auxílio. Alexei prendeu-se à corda, mas quando ele transferiu o peso de uma perna para outra, o crampon se soltou da bota e ele perdeu o equilíbrio. Ele voou alguns metros até que a corda o freou. Se não fossem aqueles corrimãos fixados por Thor, ambos os alpinistas teriam ficado para sempre na montanha. Quando Alexei chegou à barraca, estava em estado próximo à morte por mal de altitude, exaustão física e frio. Ele literalmente caiu na barraca de Thor. "Onde está Chantal?" perguntou Thor. "Ela vinha atrás de mim", respondeu Alexei. 45 minutos depois, Thor ouviu o estalo da neve e passos incertos. Apalpando o espaço com as mãos, como uma criança brincando de cabra cega, Chantal tentava encontrar o caminho para baixo. Ela não via nada e estava em estado semiconsciente, mas continuava a descer. Ele a arrastou para a barraca, tirou-lhe as botas e descobriu que seus pés estavam gravemente congelados, mas ainda podiam ser aquecidos. Rapidamente ele preparou chá, sopa e lhes deu chocolate. Após passar 3 dias no quarto acampamento, acima da chamada Zona da Morte, acima de 8.000 metros, Thor chega ao limite. A essa altitude, mesmo descansando, é impossível recuperar as forças. Por mais forte que você seja, você ainda morre lentamente. E agora, ele não só tinha que descer, mas também descer 2 alpinistas semi-vivos. No dia seguinte, após o meio-dia, começaram a descida. Alexei e Thor apoiavam Chantal pelos braços. Ela mal conseguia mover as pernas e constantemente sentava-se no chão para descansar. Depois, levantava-se novamente, e assim indefinidamente. Em 3 horas, eles percorreram não mais de 60 metros. Thor preocupava-se que guiar Chantal pela encosta tecnicamente difícil à noite seria equivalente a suicídio. Ele decide montar a barraca. Chantal estava sentada na neve, imóvel. Alexei, que aparentemente valorizava sua própria vida, decide continuar a descida, deixando Chantal com Thor. Eles se preparam para mais uma pernoite e enfrentam o 6º dia a uma altitude de mais de 8.000 metros. No dia seguinte, o tempo estava excelente e Thor contatou Viestros e Fischer por rádio no 3º acampamento. Eles disseram que Alexei os havia alcançado na noite anterior e que estavam prontos para ir ao seu encontro para ajudar a descer Chantal. Enquanto subiam, Viestros e Fischer viram uma encosta propensa a avalanches e, para segurança, se amarraram com uma corda. Afastando-se um pouco do acampamento, Viestros de repente sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem com a sensação de perigo iminente. Ele imediatamente se jogou para cavar uma caverna, esperando se enterrar sob a avalanche antes que ela viesse. Fischer olhava para ele e não entendia o que estava acontecendo. De repente, sem aviso, ele foi atingido por uma parede de gelo e neve e arremessado da encosta de uma altura enorme. Viestros ouviu o estalo da camada de neve e olhou para cima no momento em que Fischer foi atingido pela parede de neve.
Viestros mergulhou na cova que havia cavado e a avalanche passou por cima. Mas a felicidade durou pouco. A corda esticou e o puxou para fora da cova como um peixe na linha e o arrastou 100 metros ladeira abaixo. Com todas as suas forças, ele tentou frear com o piolé. No final, conseguiu. Ele se prendeu a uma rocha e eles ficaram pendurados a poucos metros do abismo. Nenhum deles se feriu e eles continuaram a subida para resgatar Chantal. Durante todo esse tempo, Thor continuou a descer lentamente Chantal. Algumas horas depois, ele se encontra com Viestros e Fischer. Mas, a essa altura, Chantal estava completamente sem forças. Viestros imediatamente abriu sua mochila e se ajoelhou diante de Chantal, dizendo que havia trazido colírio. Ele gentilmente levantou seus óculos e viu os olhos inchados e vermelhos de vasos estourados. Juntos, eles continuaram a descida para o terceiro acampamento. Por mais 2 dias, eles desceram. Gradualmente, Chantal sentiu-se melhor, tanto que conseguiu descer sozinha. O sempre cauteloso Viestors lembra que a ascensão ao K2 foi a única em sua vida em que ele abriu mão de sua rigorosa regra de sempre permanecer em segurança. É interessante notar que em suas memórias sobre a ascensão ao K2, Chantal praticamente não fala sobre seu estado crítico. Ela menciona de passagem que seus olhos doíam, e é isso. Em compensação, ela detalha o acolhedor reencontro no acampamento, como se fosse uma heroína. Eis o que ela escreve: Charlie trouxe chá e biscoitos, e eu caí em seus braços. Os mexicanos me parabenizaram, e a doçura do calor das almas humanas me preencheu até a borda. O único que Chantal não mencionou em suas memórias foi o alpinista Thor Kisser. Nenhuma palavra sobre ele. Ao retornar, ela foi multada por uma ascensão não autorizada, que a alpinista simplesmente rasgou e deixou o Paquistão. A propósito, o alpinista Gennady Kopeika, em seu artigo em memória de Alexei Nikiforov, que mais tarde morreu no Everest, também ignora o papel de Thor Kisser no resgate de Thor. Thor é apenas brevemente mencionado como um americano anônimo que voltou sem chegar ao cume. Kopeika atribui o papel de principal salvador de Chantal a Alexei, que, segundo ele, acompanhou Chantal até a chegada de outros alpinistas. O próprio Nikiforov afirmou que Chantal não alcançou o cume, pois não calculou suas forças, mas a ascensão ainda lhe foi creditada. Após a morte de Wanda Rutkiewicz, Chantal permaneceu a única mulher a retornar viva do cume do K2. Ela foi recebida na França como uma heroína nacional. Com Thor, eles não mantiveram mais relações. Na comunidade alpinística, Chantal conquistou uma reputação controversa. Muitos a acusavam de usar homens para suas próprias ascensões, sem se importar muito com a segurança e a vida deles em geral. Ela até recebeu o apelido de Viúva Negra. No entanto, eis o que o alpinista Dan Mazur escreve sobre isso. Chantal era a antítese de toda essa merda mafiosa do alpinismo. Grandes patrocinadores e toneladas de apoio dos Sherpas. Ela simplesmente amava as montanhas. E todos esses caras queriam dormir com ela. Ela realmente usava seu corpo para estabelecer influência sobre os homens. E por que não? Ela tinha um caráter de vencedora. Nem sempre era alegre e feliz. Ela tinha um joelho doído, estava gravemente ferido, nem sempre estava em boa forma. Mas ela era muito forte. Às vezes ela se forçava demais. Esse sucesso duvidoso no K2 permite a Chantal encontrar patrocinadores, e na primavera de 1993, junto com a equipe neozelandesa, ela retorna ao Everest. Embora sua equipe tivesse 9 alpinistas e 8 Sherpas de altitude, ela de alguma forma afirmava que estava escalando sozinha e muito mais rápido do que seus amigos. Este foi outro comentário que causou uma terrível irritação nos que a rodeavam. Ela alcançou uma altitude de 8.400 metros, mas movia-se muito lentamente. Não estava vestida adequadamente e decidiu voltar. Na vez seguinte, ela alcançou apenas 8.300 metros de altitude. Sem permissão oficial, ela subiu ambos os cumes com 2 Sherpas. Em outubro, ao retornar a Katmandu, Chantal foi novamente multada por ascensões ilegais. Mas, sem pagar nada, ela voltou para a França e reclamou longamente da burocracia himalaia. Em seguida, Chantal vai para o Monte Vinson, na Antártica,
onde filma um documentário sobre ela. Depois disso, ela retorna ao Everest, desta vez para a crista nordeste, antes inexplorada. Desta vez, já popular, ela era uma cliente pagante da expedição de Russell Bryce. As avalanches tornaram a passagem da rota impossível, e Chantal e os outros clientes simplesmente se esgotaram, e a expedição voltou para casa. Em 1995, ela novamente vai ao Everest como membro da expedição de Rob Hall pela crista sudeste. Chantal alcança o cume sul a 8.750 metros, antes de dar meia volta. Ou melhor, antes de ser forçada a voltar. Chantal foi a mais lenta dos clientes de Rob durante toda a ascensão. Quando ela parou no cume sul, Rob colocou a mão em seu ombro, exigindo que ela descesse. A alpinista olhou para ele. Seus lábios estavam azuis e dormentes, os olhos desfocados. Ela assentiu silenciosamente, incapaz de protestar ou mesmo falar. Tendo percorrido 30 metros para baixo, ela caiu na encosta e perdeu a consciência. Hall percebeu que teria que arrastá-la para baixo. E novamente, ao custo de esforços incríveis e perigo para suas próprias vidas, vários alpinistas descem Chantal da montanha. A propósito, entre eles estava Ed Viesturs, que salvava Chantal pela segunda vez. Os alpinistas a desceram para as barracas, onde ela recebeu os primeiros socorros, e Chantal muito rapidamente recuperou a consciência. No dia seguinte, ela já continuava a habitual diversão no acampamento base, e andava como se nada tivesse acontecido. Rob Hall voltou furioso e disse que havia arrastado Chantal como um saco de batatas e que ela estava permanentemente impedida de participar de suas expedições. Chantal ganhou a reputação de alpinista que precisa ser constantemente resgatada e que constantemente coloca em perigo a vida de outros alpinistas. Já a chamavam abertamente de viúva negra. E, de fato, muitos alpinistas, ao salvá-la, arriscavam a oportunidade de sua própria ascensão, e alguns arriscavam suas vidas. Eis como Thor Kieser lembra disso. Chantal não se importava consigo mesma, não pensava em segurança. Eu escalava com ela, não porque era seguro. Chantal era uma espécie de Helena de Troia. Ela irritava e inspirava milhares de alpinistas. Em 1994, a revista francesa Vertical escreveu que suas ascensões pareciam muito fáceis para serem levadas a sério. E quando a alpinista inglesa Alison Hargreaves morreu no K2, Chantal disse as seguintes palavras: "Eu a admiro, mas veja, nós diferimos pelo menos no fato de que eu ainda estou viva." Após 6 tentativas frustradas de escalar o Everest, Chantal mudou para o Monte Cho Oyu, que na época ainda não havia sido escalado por mulheres. Em 1996, ela foi para lá com uma equipe americana, mas durante o ataque ao cume, o tempo piorou. Começou um furacão e uma nevasca. Todos os seus companheiros voltaram. No entanto, Chantal permaneceu na montanha, continuou o ataque e, segundo ela, tornou-se a primeira mulher no cume do Cho Oyu. No entanto, não temos nenhuma prova disso. Não havia testemunhas de sua ascensão, e ela não trouxe nenhuma foto do cume, dizendo que a câmera congelou, ventava forte e ela se apressou em descer. Muitos alpinistas, para dizer o mínimo, duvidam dessa ascensão. Para sua informação, o tempo estava realmente terrível. Naquele dia, Rob Hall e Scott Fisher morreram no Everest, e Bukriev salvou vários alpinistas. E ao mesmo tempo, Chantal escalou o Cho Oyu sozinha. Bem, muitos alpinistas duvidam disso. Depois do Cho Oyu, Chantal realiza a ascensão ao Monte Manaslu. A imprensa francesa imediatamente a apelidou de a maior alpinista da atualidade. Eis como Thor Kieser se lembra dela. Ela tinha poder sobre os homens. Ela brincava. Muitos homens, pouco tempo. Inúmeras vezes seus ex-amantes se aproximavam dela, olhando-a como um lobo para uma ovelha. Ela olhava diretamente para o rosto deles e dizia: "Oh, desculpe, não me lembro, nós nos conhecemos?" E finalmente chegamos a um desfecho muito estranho desta história.
Em 98, na montanha Dhaulagiri, ela estava em ascensão com seu parceiro Ang Cherin Sherpa, que era mais amigo do que carregador pago. Eles montaram a barraca no segundo acampamento, perto das barracas da equipe italiana. Franco Brunella avisou Chantal sobre uma fenda mais acima na rota. Ela o agradeceu e se fechou na barraca com o Sherpa. Os italianos decidiram descer para esperar a nevasca passar. Antes de partirem, viram a barraca de Chantal soterrada. Bateram, mas não houve resposta, e eles foram embora. Quando voltaram, a barraca estava no mesmo estado. Preocupados, eles cavaram a neve e encontraram Chantal e o Sherpa mortos em seus sacos de dormir. Chantal tinha a mandíbula deformada e o pescoço quebrado. O Sherpa, aparentemente, simplesmente sufocou. Não é difícil imaginar que esta morte pareceu estranha para muitos. Eles não morreram em ascensão, mas no acampamento base, em sua própria barraca. Supõe-se que um bloco de gelo tenha caído sobre eles, mas ninguém viu, e o que realmente aconteceu lá, ninguém sabe. O corpo de Chantal foi transportado para a França, onde foi cremado. A propósito, ela deixou um extenso testamento sobre como queria ser sepultada, com instruções detalhadas. Por exemplo, após a missa, deveria ressoar no ar o forte riso de Chantal, gravado por ela especialmente para a ocasião. De acordo com o testamento, seus desejos ainda não foram cumpridos. Ela queria que suas cinzas fossem espalhadas em tantos lugares que os parentes ainda não visitaram todos eles. Essa é uma história interessante, ambígua e muito complicada. Tudo o que você pense sobre ela, escreva nos comentários. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito.